Fala galerinha, tudo bem com vocês? Essa semana a gente vai trabalhar uma obra chamada A Vida Não Me Assusta. A Sarah Joan Boyers pegou o poema da Maya Angelou e colocou nela a pintura do Jean-Michel Basquiat. E aí ficou incrível essa junção, e aí vocês ouviram já, né? Viram o resultado com o livro aí que o professor Eduardo colocou para vocês, tá? Dentro dessa obra tem uma parte que fala assim: sombras dançando nos muros, sons que brotam no escuro. Essa parte do texto me encantou profundamente e me chama a atenção porque uma coisa que me encantou muito na minha infância e me encanta principalmente na educação é o teatro de sombras, tá? E aí eu fiquei pensando, né, no teatro de sombras e nessa parte do poema que me deu uma ideia assim. E aí o que eu pensei? Por que não unir a educação física e o teatro de sombras, né? Então é mais uma atividade que a gente conseguiu unir arte e educação física. Que legal, hein? Então, ó, eu vou deixar 3 opções aqui para vocês, tá? Para fazer esse teatro de sombras, tá bom? Então, ó, a primeira ideia é o seguinte: se você tiver um lençol e que seus pais, alguém responsável aí da sua casa permitir o uso, você pode pendurar ele. E aí, se você tiver uma lanterna, colocar um ponto de luz atrás, né? Você consegue filmar do outro lado, tá bom? Coloquei um lençol, atrás eu coloquei um ponto de luz, pode ser uma lanterna, pode ser alguma coisa que emita uma luz, tá? E você fica entre a lanterna e esse lençol, tá? E aí a pessoa que está depois do lençol vai conseguir ver a sua sombra projetada no lençol. Tá? Então esse lençol, de preferência, tem que ser um pouco claro, né? Porque aí no escuro, principalmente, né? O ambiente tem que estar escuro. Então é uma atividade que a gente vai fazer de noite ou próximo de tarde para noite, tá bom? E aí nessa situação, tá? Aí você vai falar assim: professor, fica meio embaçado, não consigo ver o contorno do corpo certinho da pessoa que está fazendo lá a atividade. Então aí que eu tenho a segunda opção, que aí eu faço a filmagem num ambiente totalmente escuro, faço essa parte do lençol e de uma fonte de luz atrás, só que ao invés de eu me posicionar, né? Então aqui, ó, aqui está a fonte de luz, aqui está o lençol. Ao invés de eu me posicionar entre a fonte de luz e o lençol, eu me posiciono na frente do lençol. Mas, professor, não é para projetar? Mas ela dá essa impressão, porque a fonte de luz projetada aqui no lençol e a câmera desse lado de cá, né? Então a câmera está aqui, você vai estar aqui, o lençol aqui e a fonte de luz aqui. A pessoa que vê aqui, ela vai ver tudo escuro e só atrás claro. Então vai dar essa impressão de que é como se fosse projeção da sombra, tá? Então vai ficar um efeito bem legal. Agora uma terceira opção: professor, eu não tenho um lençol, não tenho uma lanterna e não dá para fazer à noite, eu teria que fazer de dia. Aí eu tenho então essa sugestão para vocês. Caso vocês não consigam fazer, se vocês pegarem o celular de vocês e gravarem a atividade, então você vai virar o seu celular para uma janela, por exemplo. Eu tenho uma janela desse lado de cá. E aí eu fiz o celular gravando a janela, né? E eu me posicionando na frente da janela. Mas o foco da câmera do seu celular tem que estar diretamente na janela. Então você tem que dar um jeito de enquadrar para que só a janela apareça. E aí o foco da janela seja a luz. Porque esse efeito que vai dar na luz, né? Vai ser o efeito da sombra, tá? Ó, vocês viram que deu uma clareada aí, é porque eu bateu o sol aqui, o celular fez uma adaptação aí e agora voltou ao normal, né? Mas estava todo branco, claro, né? Mas é porque o sol apareceu. Então, galerinha, se você projetar o seu celular, focar na janela, você consegue fazer a sua atividade
em frente à janela, a uma janela, uma fonte de luz. Pode ser uma porta, pode ser uma janela, mas você tem que estar num ambiente fechado e a sua câmera voltado contra a luz, tá? Então a câmera vai ficar aqui, você aqui, bem rente à janela, né? Então você aqui e a janela aqui, ó. E o foco da câmera tem que estar na janela, não em você, tá? Na janela. Porque aí o celular, quando vai captar a imagem, ele capta toda a luminosidade de fora. E aí dentro parece que tá tudo escuro. E é essa a ideia, beleza? Eu vou deixar os vídeos aqui como experiência minhas, tá? E uma sugestão para vocês. Mas aí vocês vão tentando aí umas ideias. Se você tiver uma outra ideia diferente da minha e que consiga ter esse mesmo efeito de projetar sombras, né? Fica aí o dica. E aí você manda pra gente, tá bom? Ah, eu esqueci. Essa atividade ainda é assim, ó. Você vai fazer todo esse trabalhão aí de arrumar o cenário e vai fazer uma proposta de atividade física, tá? Então eu coloquei aí nos vídeos, eu fazendo polichinelo, correndo parado, alguns alongamentos, e você vai propor qualquer outra atividade que você já tenha feito nas aulas de educação física aqui remota, tá bom? E aí eu espero o vídeo de vocês ou uma foto. Esse daqui dá para fazer bem uma foto, legal? Então eu espero o retorno de vocês e me falem aí o que vocês acharam, combinado? Então, ó, espero que curtam bastante e um beijo. Se cuidem.